Meu nome é Thalita, eu sou coordenadora de tecnologia educacional. Eu trabalho na área há cerca de 10 anos, eu construí a minha carreira. E o mais engraçado é que faz 10 anos que eu atuo, e se algum de vocês perguntar para minha mãe o que eu faço, ela não sabe. Minha mãe nunca entendeu o que eu faço. A minha irmã não entende o que eu faço. Se perguntar para algum amigo meu, ninguém entende o que eu faço. O único que sabe realmente o que eu faço, que vai saber responder, é meu marido, ainda bem, né? Pelo menos alguém consegue entender. O fato é que eu estudei jornalismo, fui para a graduação de jornalismo. Embora eu nunca tenha me visto como jornalista, porque eu sempre achei meio complexo você ter que cobrir um episódio triste, ou um episódio trágico, ou até mesmo quando nós falamos sobre algo legal, algo interessante, você escrever aquilo em poucas linhas, em 2.000 caracteres, você escrever toda uma história, então eu nunca me via como jornalista. Eu achava incômodo você ficar fazendo várias perguntas para uma pessoa e traduzir toda a história em poucas palavras. Então, já dentro da faculdade, eu conheci a área da educação, a parte do jornalismo literário, eu falei, é isso que eu quero. Porém, eu me formei, não existia campo, isso foi em 2006, pouco se falava sobre educação. E eu descobri uma área chamada educomunicação. A tecnologia nunca funciona mesmo. Para onde? Eu descobri uma área chamada educomunicação. Alguém já ouviu falar? Provavelmente não. Educomunicação é a junção da educação com a comunicação, onde nós estudamos os aspectos como os aspectos da comunicação interferem na comunicação. Então, já era uma palavra extremamente complexa, né? Ninguém entendia quando eu falava que eu estudava educomunicação. E, para completar, quando eu fui para o mercado de trabalho, já de cara, fazia 2 meses que eu estava trabalhando como jornalista, porque era a minha área de formação, era a área onde eu consegui uma colocação. Tá? Eu fui convidada a trabalhar num programa Jornal Educação. Então, mais complexo ainda. Já era difícil explicar para minha mãe que eu estava me especializando em educomunicação e eu ia começar a trabalhar com um programa Jornal Educação. Felizmente, para ela, era dentro de um jornal. O programa Jornal Educação era uma área dentro da ANJ, Associação Nacional de Jornais, onde ela incentivava que os jornais associados tivessem uma área um pouquinho social, mas voltadas para a educação, uma contribuição. Como a mídia influencia muito a nossa opinião, é por meio da mídia que nós recebemos a informação e, dependendo da forma como nós recebemos essa informação, ela vai transformar a nossa opinião, vai nos formar. Era importante que nós, enquanto jornalistas, fôssemos responsáveis por sermos emissores da informação. Essa é uma responsabilidade muito grande do jornalismo. Afinal, a responsabilidade da boa comunicação sempre é do emissor. Então, eu tenho que sempre ter essa responsabilidade, e a ANJ, preocupada com isso, começou a incentivar que os jornais tivessem essa preocupação. Então, os programas Jornal Educação, basicamente, eram você levar o jornal impresso, na época, porque já é um programa antigo, para as salas de aula. E, a partir daí, formar os professores e auxiliá-los na leitura de mídia em sala de aula. Então, eu trabalhava dentro do jornal, nessa perspectiva da educomunicação, sendo coordenadora de um programa Jornal Educação. E aí eu comecei a pesquisar, a me interessar sobre educação, entrei na área de educação, comecei a me especializar exclusivamente em educação, não fiz mais nenhuma especialização voltada para jornalismo, mas sim para a educação, para a educomunicação e para os processos comunicativos dentro das escolas. E, claro que, para todo mundo era muito mais fácil, se eu fosse uma jornalista comum. Era muito mais fácil explicar o que a minha filha faz. Ela é jornalista, ela apresenta um jornal, ela apresenta um programa de rádio, ela escreve. Mas não. Eu fui ser educomunicadora e trabalhar com programas Jornal Educação. E chegou um momento que eu vi muita coisa acontecer. Porque na região onde eu morava, eu era a única que trabalhava com educação. Porque a educação ela nunca foi dada tanta importância por quem era de jornalismo. Então, eu vi uma professora em todo o meu mundo acadêmico abordar algo sobre educação. Ninguém fala, ninguém mostra que o jornalismo ele é muito mais, que você consegue ir para outras vertentes, para outras áreas. Então, foi algo que eu busquei, por justamente não me encaixar exatamente naquele perfil do jornalista padrão.
E pesquisando, indo atrás, percebendo como existiam iniciativas importantes, iniciativas crescendo nessa área de educação e comunicação, eu precisava, de uma certa forma, também compartilhar isso, porque eu percebia que mais pessoas precisavam conhecer e entender. E o jornalista também precisava perceber como era importante o seu papel na formação dos estudantes, na formação desde a criança até aquele estudante que estava na graduação, ou como a comunicação e os meios de comunicação educam, e de que forma que eles educam. E eu criei um blog, esse blog com o nome Sala Aberta. Esse blog ele foi criado em 5 minutos, não estou brincando, eu não demorei muito para achar esse nome, porque para mim era muito óbvio. Porque Sala Aberta, eu criei no sentido de que a gente precisa estar abertos para receber mais informação, para compartilhar informação e para entender mais as coisas que acontecem. Estar aberto para dividir, para conversar e para começar a entender. E nesse dividir e estar aberto é estar aberto para as escolas, que era onde eu trabalhava. Porque não adiantava eu, como jornalista, mesmo me especializando em educação, chegar dentro de uma escola e impor o que eles precisavam fazer. Eu precisava entender como que as escolas estavam situadas, qual era aquele público, qual era o perfil do aluno, qual era o perfil do professor, de que forma que eles trabalhavam com os textos da mídia em sala de aula. E o Sala Aberta foi criado nessa perspectiva. Nesse tempo, isso eu comecei em 2008, de 2008, então, eu participei de toda essa transição do jornal impresso para o mundo digital. Na minha época era só impresso. As escolas recebiam o jornal 2 vezes por semana, impresso. Então, aquele dia que o jornal ia para a sala de aula, nós trabalhávamos majoritariamente com escolas públicas de periferia. Era o único meio de comunicação que aqueles alunos tinham. Estou falando de alunos de 8, 9, 10 anos, era a faixa etária. Então, nós trabalhávamos somente com o jornal impresso. Então, eu sabia que o aluno ele ia ler aquele jornal que fosse a edição de terça-feira. Pelo menos na terça-feira ele ia ter acesso ao jornal. O próprio jornal em si, poucos jornais, no Brasil, na época, tinha um site, estavam começando, não era um site super atualizado. Eu não recebi nenhuma formação na área de tecnologia, nem de jornalismo digital, nada disso na faculdade. Para conversar com os professores, ou eu tinha que ligar, ou eu tinha que escrever o bilhete, imprimir, entregar para o entregador, que ele colocava dentro do pacote do jornal que ele ia entregar na escola na próxima semana. E rezar para que aquele papel não se perdesse, para que a comunicação fosse efetiva, aquela informação que eu precisava mandar para as escolas. O fato é que, junto com essa evolução das tecnologias, eu estava presente. Então, eu vi tanto o jornal migrado impresso para o digital, como as escolas se modernizarem. De repente, as escolas já estavam com e-mail, já podia mandar e-mail, nós já trocávamos e-mail, foi criado... nós fazíamos formação com os professores, porque os professores precisavam entender como ler um jornal, como ler a mídia. É extremamente importante você saber o que é uma manchete, a antiga manchete. Eu lembro que eu trabalhei durante 8 anos, no mesmo programa. Durante esses 8 anos, muitos professores permaneceram comigo durante todo esse tempo, e uma grande dificuldade que eu tenho até hoje é fazer as pessoas compreenderem que existe uma diferença grande entre notícia e reportagem. Notícia não é reportagem, reportagem não é notícia. Isso é extremamente importante, são o tipo de texto que a mídia divulga, nós sabermos a finalidade dele, de que forma que ele foi escrito, qual que era a intenção do autor, isso faz a diferença na nossa interpretação. Então, toda essa parte técnica do jornalismo, nós fazíamos a formação com os professores para que, de uma forma efetiva, fosse trabalhado com os alunos. E claro que isso mudou muito quando o jornal começou também a ser digital. As notícias ficaram mais curtas, mais breves, mais objetivas, mais vazias, e a quantidade muito maior. E conforme as escolas também iam se modernizando, os alunos também, em suas casas, a internet foi ficando de mais fácil acesso, e eu fui acompanhando tudo isso. Me especializei em educação e tecnologias na aprendizagem, fui para o mestrado na área de educação e tecnologias digitais, e fiz vários cursos, sempre trabalhando nessa perspectiva e sempre muito próximo das escolas. Claro que, nesse meio tempo, eu casei, tive uma filha, e parece que isso é irrelevante, mas isso fez total diferença na minha vida. Porque, da mesma forma que eu acompanhei todo esse processo, eu acompanhei a evolução da tecnologia e o impacto que a tecnologia tem no ensino e na formação das pessoas, principalmente das crianças, eu falava jamais que a minha filha de 6 meses vai pegar um celular na mão. Nunca. Ia de encontro ao que eu trabalhava, porque eu estava falando para as escolas, não, nós precisamos
conhecer a tecnologia, conhecer a mídia e trabalhar com ela, entendendo-a, né? Mas não proibi-la. E, de repente, veio minha filha e falei, não vai. Né? E todo mundo na minha casa falou assim, não, mas é normal, todas as crianças fazem isso. E eu era a única, sou a única especialista na área de tecnologia. Claro que, por um tempo, eu consegui evitar, mas com 2 anos de idade, minha filha foi para uma escola onde ela tinha tablet, né? Que é a escola que hoje eu coordeno, já chegamos nesse ponto. Ela tem tablet em sala de aula. Hoje ela tem 3 anos e 3 meses. Ela utiliza, sim, ela conhece o que é um tablet, ela conhece pouco de tecnologia, ela sabe pegar no meu celular, mas ela sabe exatamente onde ela pode ir, onde ela não pode. Meu celular só tem o que eu permito que ela consuma de conteúdo. E é até engraçado, porque, às vezes, quando ela quer ver algo que não é para ela, ela fala assim, mamãe, eu posso ver esse que é o seu? Eu falo, não, hoje não. Mas é que só tem no seu. Eu falei, não, você tem que ver o que é conteúdo para você. E ela entende, claro, eu consegui chegar a esse nível, mas o fato é que isso mudou. Tive um tempo, eu pausei, saí do programa Jornal Educação, fiquei um tempo em casa com ela, me dedicando, né, a essa formação, comecei a entender melhor como, né, a partir do momento que eu tinha uma criança em casa e uma série de tecnologias que fazia parte do meu trabalho, e ela via aquilo ficou mais forte em mim quando eu falava para as demais pessoas, nas formações, como a tecnologia social interfere na educação. Então, não adianta, muitas vezes, a gente negar, a gente não conseguir utilizar a tecnologia em sala de aula, mas o uso dela social ela interfere. Não a presença dela na escola, né, mas a presença dela aos nossos arredores. Isso interfere muito. Quando a minha filha tinha 1 ano e 10 meses, eu entrei para o Colégio CEPAM, que é onde eu estou como coordenadora de tecnologia educacional, faz 2 anos, e é algo mais engraçado ainda. Se alguém pergunta, dentro da escola, os meus colegas de trabalho, quem eu sou, aqui é a Thalita, nossa TI. E eu olho, e o que eu falo, eu não sei se eu falo que sim, que não, porque as pessoas não entendem o que é tecnologia educacional. Eu converso com pessoas que trabalham em escolas grandes, por mais que seja em outra área, né? E quando elas perguntam o que eu faço, pessoas que trabalham dentro de escolas, que usam várias ferramentas de tecnologia, eu pergunto o que eu faço, sou gerente de tecnologia educacional, e a pergunta que me vem é o que é isso? Então, é engraçado, porque eu estou num limbo, parece que faz 10 anos que ninguém sabe o que eu faço. Em determinados momentos, a gente até acha que não é importante, que o nosso papel ele é desvalorizado, né? Que quem sabe aquilo que eu faço não seja importante. Será que faz 10 anos que eu estudo e pesquiso, né, e me preocupo com isso, não é importante? O fato é que a gente desanima, assim, como qualquer uma profissão, mas eu adoro o que eu faço, eu não consegui me ver fazendo outra coisa, de uma forma diferente. E o que aconteceu? Durante todo esse tempo, né, que eu fui me especializando, eu trabalhei dentro das escolas. E eu percebi que precisa ter 3 coisas para você trabalhar com tecnologia dentro das escolas. Primeiro, né, o fato de a tecnologia estar fazendo parte da nossa vida social e estar nos nossos arredores não quer dizer que nós precisamos entulhar as escolas de tecnologia. Primeiro, precisa avaliar qual que é o perfil da escola, o que a escola quer, qual que é o perfil do aluno e qual que é a infraestrutura. Não adianta você querer implantar uma super plataforma, né, com vários recursos se você não tem uma internet que dê conta. Se os seus alunos não têm computador. Se não adianta você fazer uma sala de aula invertida no sentido de você enviar conteúdos para os alunos antes da aula se eles não têm condições de acesso em casa. Então, em primeiro lugar, é avaliar qual tecnologia que eu preciso se eu tenho estrutura para isso. Foi uma das coisas que eu fiz dentro desse colégio especificamente. Segundo, formar professores. É impossível você colocar na mão e dizer assim, agora faça, né? E depois falar para os professores, pensar assim, que não deu certo porque os professores não fizeram. Em 2 anos que eu estava lá, quando eu cheguei, eu tinha reclamação de tudo, porque é uma escola extremamente tecnológica. Tinha um monte de ferramentas, mas nunca teve uma TE, tecnologia educacional. Nunca tinha uma pessoa, os professores, a equipe técnica, a equipe administrativa, e até mesmo o setor de TI, que é técnico, puramente técnico, TI, quem faz a programação, quem cuida se a internet funciona, se a internet não funciona, eles não tinham a quem recorrer. Né? Então, tinha muita reclamação. Lá, a chamada online, reclamavam, os professores têm agenda digital, né, agenda em papel, eles reclamavam. Por quê? Isso aqui não funciona. Quando a gente foi investigar, não é que não funciona, é que não tinha ninguém que sabia configurar da maneira certa e explicar para os professores como usar. Foi engraçado que, nesse início de ano, no primeiro semestre, eu fiz uma reunião individual com todos os professores de educação infantil, ensino fundamental 1, e algumas reuniões com os professores de ensino fundamental 2. E depois que eu terminei, que eu me dei conta. Na hora que eu perguntei, vocês têm alguma reclamação contra isso?
né? Quanto é esse aplicativo? Quanto é essa plataforma? Quanto é a internet? E a resposta foi não. Então, 2 anos trabalhando, a gente chegou à resposta, não tenho dificuldade. Porque eles receberam formação e toda a infraestrutura do colégio fez um investimento bem alto, e não vou dizer para vocês que é barato. Não é barato você ter um monte de tecnologia dentro da escola. Foi feito um investimento alto para adequar a estrutura, as tecnologias que existiam, as tecnologias que a escola ainda queria. E o terceiro ponto é, quando você vai implantar novas tecnologias, que hoje existem muitas no mercado, ter uma pessoa habilitada para fazer uma avaliação, para saber qual que é o melhor para você, para a sua escola, para o que os professores e para o que a sua equipe precisa. Porque hoje tudo reluz, tudo é bonito, né? Todo mundo quer vender o seu produto, mas você saber avaliar o que a minha escola precisa e de que forma que a tecnologia pode ser inserida faz toda a diferença, né? E quando me perguntam hoje o que eu sou, eu falo, tá? Eu sou jornalista de educação, eu sou coordenadora de tecnologia educacional, e eu sei que eu faço toda a diferença dentro da escola onde eu trabalho. E eu sei que as pessoas percebem isso, elas só não sabem qual que é o nome disso. Mas eles percebem. A partir do momento que eu vejo que um professor me agradece, que ele chega e fala para mim, aquilo que você me indicou deu certo, eu não tenho mais dúvida para usar essa ferramenta. E a gente precisa fazer isso na escola, e aceitam da forma como a gente orienta que se faça, e tudo isso com diálogo. Sempre falo, tem que ouvir quem está trabalhando. Então, faz toda a diferença uma pessoa que trabalha com tecnologia dentro da escola. Se você nunca entrou dentro de uma escola, falando da escola com a qual você vai atuar, a escola para a qual você vai sugerir modificações, você jamais vai conseguir ser bem-sucedido.